E aí, tudo na paz? Sejam muito bem-vindos ao canal Física com Matheus, nosso canal voltado para vestibulares militares e Olimpíadas de Física, tá? E dessa vez, pessoal, a gente veio aqui com uma questão bem legal, uma questão de ótica envolvendo lentes, porém não é qualquer lente, né? É uma lente que é constituída de um material cuja o índice de refração varia de acordo com o comprimento de onda da luz incidente nele. Olha que legal. Essa ideia já apareceu recentemente em vestibulares militares, no IME, por exemplo, tá certo? Mas a gente tem que ficar atento, vai que aparece aí no ITA, no OBF, enfim, tem que ficar ligado, tá certo? A gente vai trocar essas ideias aqui, como trabalhar com esse tipo de questão, e sugiro que você pause esse vídeo, dá uma tentada na questão, não custa nada, e depois volta aqui para ver nossa resolução, tá? Enquanto isso, não esquece, né? Dá um like, compartilha o canal, deixa os comentários ou dúvidas aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer. E logo após a vinheta, então, a gente vai para a solução. E aí, deu tudo certo? Espero que sim, né? Então vamos lá, vamos para a nossa resolução aqui, tá bom? Então, o que ele diz aí? Ele diz que nessa lente incide uma radiação quase monocromática, né? Por que quase monocromática? Porque o espectro que vai incidir nela é um espectro bem estreito. Ele tem basicamente um lambda zero e um delta lambda para mais e para menos desse lambda zero. Tá bom? Então a gente está falando aí de um feixe, um espectrozinho bem estreito, né? Poucos comprimentos de onda, tá bom? E o que eu tenho que ficar atento para resolver essa questão, pessoal? Repara aqui, eu botei as duas equações que vão ser importantes para a gente fazer uma análise prévia, que quando você aumenta o comprimento de onda da luz incidente, você acaba diminuindo o índice de refração desse material. Como o índice de refração do material cai, vamos olhar ali para a equação dos fabricantes, certo? O que acontece quando o índice de refração do material cai? Isso, a distância focal ela aumenta, tá certo? Então, em resumo aqui, se o comprimento de onda da radiação incidente for maior, eu vou ter que o material vai apresentar um índice de refração menor. E, portanto, para esse feixe, né, para esse comprimento de onda, eu vou ter uma distância focal maior. Tá certo? Então, o que ele falou? Ele vai lançar aí, né, basicamente um espectro que vai de lambda 0 menos delta lambda até lambda 0 mais delta lambda, sendo este último o maior dos dois. Aliás, do espectro, né? Então, pessoal, quando a gente olha para essa figura aqui, o que eu tenho que pensar? Né? Se esses dois raios delimitam os extremos, repara que quando a gente olha para esse pontozinho aqui, A, ele é o que tem o quê? A menor distância focal. Como ele tem a menor distância focal, a gente já sabe que para ele, a gente vai ter o quê? O menor comprimento de onda, tá certo? Ó, lembra? Menor comprimento de onda, menor distância focal. Maior comprimento de onda, maior distância focal. Então, esse caso aqui do A é justamente o caso em que a gente fica com lambda 0 menos delta lambda. E essa distância focal do A é exatamente, vamos chamar aqui de FA. Tá certo? Tá, isso. E o B? O B não é diferente, tá? Repara aqui que o B, pessoal, é o que tem, dentre todo o espectro, a maior distância focal. Então, como ele é o de maior distância focal, o que é que eu concluo com isso? Que é porque lá reside o maior comprimento de onda, tá bom? Então, aqui vai ficar lambda 0 mais um delta lambda. Concorda comigo? E a distância focal aqui do B, ó, vamos escrever aqui, eu vou chamar de FB, tá certo? O que a gente está querendo nessa questão é exatamente a diferença, né? Essa região aqui, ó. Essa regiãozinha aqui. E aí, então, o que a gente está em busca aqui é justamente dessa diferença, né? E, portanto, a gente está querendo isso aqui, né? Ó. Professor, então, é bem fácil, né? Para a gente achar esse D aqui, ó, basta a rigor eu fazer o quê? Eu vou calcular o FA, eu vou calcular o FB, e eu vou subtrair FB de FA, e aí eu acho o D. Perfeito. É isso. Vamos fazer as continhas. Repare que eu não preciso calcular os dois, tá? Basta calcular um. Se eu calcular, por exemplo, o FA com lambda 0 menos delta lambda, para eu achar depois o FB, é só trocar delta lambda por menos delta lambda. Concorda comigo? Então, vamos fazer a conta para o A, depois para o B a gente só aproveita o resultado, tá bom? Uma coisa que eu chamo a atenção, pessoal, aqui, e que é importante a gente reparar aqui antes de começar a resolução, é que olha para cá.
Né, ó, o que acontece? A questão disse pra gente que quando incide um lambda 0, a distância focal é f0. Então, aqui eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas, né? A primeira é que eu vou chamar de n0, tá certo? Ó, o nosso índice de refração quando a radiação incidente é lambda 0, tá bom? Então, vamos guardar aqui essa informação. A outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o que ele deu lá no enunciado, ó, que é o quê? 1 sobre f0. Repara que quando eu jogo lambda 0, a distância focal é f0. Mas quando eu jogo lambda 0, o índice de refração é n0. O índice de refração do meio? O meio é ar, né? Então, é 1. Então, esse nm aqui é 1. Não esquenta com ele. De modo que isso aqui vai ficar igual a quanto? Ó? n0 menos 1. É a lente, né? Biconvexa simétrica. Então, a gente vai ficar aqui com 2 sobre r. Certo? Tá, posso inverter essa expressão, né? Então, eu vou ficar com f0 é igual ao quê? Vamos lá, então. Vou ficar aqui com r. Embaixo, vou ficar com 2. n0 menos 1. Show? Então, tá aí a nossa expressãozinha, né? E vai nos fornecer o f0 quando a gente for precisar dele posteriormente. Tá? E agora, o que a gente pode fazer aqui? Né? Vamos analisar, então, o caso que eu falei para vocês, o caso do ponto A. Tá? Lembrando que, por ponto A, você tem um feixe com o menor comprimento de onda de todos do espectro. Então, vamos lá, né? Então, vamos fazer a continha para o ponto A. Ora, a gente vai considerar aqui, então, a radiação, que tem um comprimento de onda que é lambda 0 menos delta lambda. Para esse caso, quanto é que vai ser o índice de refração do material? Vamos fazer aqui a continha. Ó. Então, NA vai ficar igual a quanto? Ó? A mais, né? Aí que a gente fica com B, e aqui embaixo a gente fica com lambda 0 menos delta lambda. Isso ao quadrado. Fechou aí? Então, a gente conhece essa expressão aqui. Só que a gente vai usar agora as aproximações. Lembra que ele disse no enunciado que delta lambda é muito menor do que lambda? Pois então, vamos utilizar isso agora, tá bom? Como é que eu vou usar isso? Com certeza que todo mundo já está afiado, né? É uma aproximação bem comum nesse tipo de problema. E a gente pode escrever assim, ó, B, eu posso colocar aqui um lambda 0 ao quadrado para fora desse parêntese. E repara que aí dentro do parêntese a gente vai ficar com o quê? Ó? 1 menos, né? E aqui a gente fica com delta lambda sobre lambda 0. Professor, mas isso era para estar embaixo. Ah, então tudo bem, a gente vai corrigir isso colocando aqui um menos 2. Tá bom? Como o delta lambda, pessoal, é muito menor do que lambda, a gente pode fazer aqui uma aproximação, né? Então, a gente vai pegar esse expoentezinho aqui e vamos descer ele, né? Ó. Aqui, isso aqui vai ficar A mais, né? Aqui fica B, lambda 0 ao quadrado. E aqui dentro, ficamos com 1. Repare que quando esse menos 2 descer, vai ficar aqui um mais 2. Né? Então, fica mais 2 delta lambda, lambda 0. Certinho? Vamos fazer agora. Vamos aplicar aqui a distributiva, certo? Então, vou fazer simplesmente aqui, ó, a distributiva. E aí ficamos com, vamos ver, só o show. Massa, professor, e aí? Repara aqui, pessoal, que apareceu bem aqui pra gente, ó, o N0, né, ó. Então, esse N0, ele acabou aparecendo aqui pra gente. Vamos substituir ele, ó. Então, o que a gente acabou encontrando aqui, ó? Que esse NA, ele vai ser igual, ó, a N0 mais um fatorzinho, né? Alguém pode pensar assim, professor, esse fator eu posso jogar fora, né? Poxa, ele falou que delta lambda é muito menor do que lambda 0. Ali eu tenho lambda 0 ao cubo, então é óbvio que eu posso jogar fora. Cuidado, pessoal. De fato, esse fator ele é muito pequenininho, tá? Só que ele é fundamental para que a gente tenha índices de refrações diferentes que vão culminar em distâncias focais diferentes. Eu preciso para, inclusive, resolver o enunciado. Então, por mais que esse fator seja pequenininho, a gente não vai poder desprezar ele. Tá certo? Ó. Então, deixa ele aí guardadinho. Beleza. E vamos achar então a distância focal, né? O tal FA. Repara que para essa distância focal, vamos subir aqui um pouquinho, basta a gente pegar essa expressão aqui, ó, que a gente viu, né? E trocar onde tem N0 por NA. Concorda comigo? E aí a gente vai achar o nosso FA. Então, vamos lá. Então, para a gente achar o nosso FA, o que a gente vai ficar aqui? A gente vai colocar naquela mesma expressãozinha lá de cima, né? Isso aqui é R dividido por 2, aí que fica, ó, NA menos 1. Só que a gente vai substituir o NA, tá? Então, vamos pegar o NA que está aí em cima e vamos jogar ele aqui embaixo, tá bom? Então, fazendo aí essa substituição, a gente fica com o quê, ó? Não é isso? Bem,
Novamente, ó, repara que a questão deu pra gente o F0, pessoal. Então a gente precisa fazer o F0 aparecer. Para o F0 aparecer, vamos subir aqui, ó. Repara que eu preciso aparecer com esse termo aqui, né? Ó. 2 vezes N0 menos 1, lá embaixo. Então, vamos descer aqui mais um pouquinho e vamos fazer ele aparecer. Professor, para fazer isso, coloca N0 menos 1 em evidência, né? Ó. Então, a gente pode ficar aqui, então, ó. Finalmente apareceu o F0, né? Não, ó, olha o R sobre 2N0 menos 1. Apareceu o F0. Então, vamos descer mais um pouquinho aqui e vamos fazer a conta, né? Ó. Então, o nosso FA aqui vai ser quanto? Olha só. O F0 eu vou colocar aqui. Para quem não captou, eu estou falando desse termo bem aqui, ó. Concorda comigo? Aí é o F0. Então, vamos lá. Substituímos ele. O que mais que a gente vai ter aqui, né? Ó. Esse outro termo que sobrou, eu vou repetir ele aqui, tá bom? Então, vamos só pegar ele aqui, ó. Pronto. Vamos jogar ele aqui embaixo. E eu vou colocar menos 1, certo? Então, tá aí. Só repetimos aqui ele. Então, o que eu queria que você reparasse? Olha só. A gente pode pegar de novo e fazer a aproximação mais uma vez. Então, vamos descer ele aqui para cá. Certo? Então, descendo aí o expoente, o que a gente pode escrever? Isso aqui é F0 igual, né? Ao quê? Ó, aqui a gente fica com 1. Beleza, vamos deixar ele aí. Menos, porque desceu, não foi? E esse outro termo aqui, concorda comigo que é só a gente repetir. Então, eu vou até pegar ele aqui, ó. Vou repetir ele aqui, né? Certinho. Vou colocar aqui, tá bom? Pronto. Para finalizar, eu vou só aplicar a distributiva. Tá aí. Então, só apliquei a distributiva, ficamos então dessa maneira aí, certo? Ó. Como eu falei para vocês, para achar o outro, né, o FB, basta trocar delta lambda por menos delta lambda, né? Ó. E vamos só alterar, tá certo? Ó. Onde tem esse aqui, esse A, eu vou trocar por um B, tá? E onde tem esse menos aqui, eu vou trocar por um S. Fechado? Agora sim, ó, temos os dois. O que a gente faz para achar o D? Subtrai, né? Pega o FB, tira o FA e vamos fazer aqui a continha. Repara que quando a gente subtrair, pessoal, ó, esse F0 aqui, ó, ele vai cortar com esse, né? E o que é que vai sobrar aí? Quando a gente fizer FB menos FA, o que vai sobrar é esse termo aqui menos o outro, ou seja, 2 vezes ele, certo? Ó, então, o nosso D, que a gente estava querendo encontrar lá no início da questão, ele vai ficar simplesmente igual a quanto? Ó? Show? Só mais esse N0 aí, a gente tem que trocar ele, né? Ó. Pois é, pessoal, esse N0 a gente tem que trocar ele. Mas lembra que a gente tem, né, a expressão para esse N0. Ó. Se você for voltar aqui na nossa questão, na nossa resolução, volta lá. E aí lá em cima tá aqui ele, ó. O N0, olha ele aqui, ó, é A mais B sobre lambda 0 ao quadrado. Então vamos pegar esse resultado e vamos jogar lá no final da questão, ó. Então, volta aqui e vamos substituir, ó, esse N0. Pronto, substituímos, certo? Tá, e agora, professor? Agora, vamos só agitar aqui um pouquinho para aparecer algum item, né? Então, a gente pode pegar esse lambda 0 ao cubo que tem aí, jogar ele para dentro, só que vamos jogar só um lambda 0 ao quadrado. Deixar aí um lambda 0 fora. Novamente, só para aparecer algum item. Então, a gente vai poder ficar com esse D. Ele vai ser igual, então, ó, vou deixar um lambda 0 aqui ainda fora. Vou passar um lambda 0 ao quadrado para dentro. Né? Então, a gente fica com A lambda 0 ao quadrado menos B, aliás, mais B, menos, né, ó, lambda 0 ao quadrado, tá aí. E em cima a gente é só repetir, né? Não tem o que fazer em cima. Então, vai ficar 4B F0 delta lambda. E aqui a nossa resposta. Certo? Ó. Então, pegou essa resposta. Lá nas alternativas, vê o que a gente vai ter. E aí, se você for conferir aqui, você encontra que a resposta é alternativa A. Tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de perguntar. Vou estar aqui à disposição. E até a próxima. Até mais. Fui. Valeu!